Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por mais um dia de vida que nos deste. Estamos aqui para estudar a Tua Palavra, que Tu possas nos orientar, nos dirigir e nos guiar para que aprendamos muito da Tua Palavra. O que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então estamos dando início a mais uma reunião do GBA, do Grupo Interdisciplinar Bíblico de Estudos e Análises. E estamos estudando os reis de Israel e de Judá. E hoje vamos estudar o rei Uzias. O rei Uzias, cuja história encontra-se, como todo rei de Judá, tanto no livro dos reis, quanto no livro de Crônicas. No livro de Crônicas, ele está no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. E no livro de 2 Reis, ele se encontra... Onde, professor Arthur? Capítulo 14. No capítulo 14. Finzinho do versículo 21 e 22, até o 7 do capítulo 15. Isso. Onde ele é chamado de Azarias, né? Começa daí. É Azarias ou Uzias? Tanto faz, é Azarias ou Uzias, e o José chama de Urias. José chama de Urias. José chama de Urias? De Urias. Às vezes ele parece misturar, porque no trecho em que ele fala desse rei, ele no mesmo parágrafo ele chama Urias e depois Uzias. Mas é interessante, podemos começar nesse? Pode, lógico. Que no livro dos reis, a partir do 15, capítulo 15, o escritor prefere chamar Azarias. Já no livro das Crônicas, no capítulo 26, a maior parte do relato a respeito desse rei, o cronista chama de Uzias, mas ele chama um pouquinho de Azarias. Talvez ele prefira o nome Uzias, porque tem o sacerdote Azarias já. Então, para não confundir, ele prefere chamar Uzias. Se bem que em outras referências ao rei, como Amós, Oséias, Isaías, é chamado de Uzias. E o significado de Azarias é a quem Jeová ajudou. O significado de Uzias é Jeová é minha força. E o significado de Urias é Jeová é luz. Né? Então, esses três nomes pelos quais é conhecido esse rei, e a gente sabe sempre que o nome tem muito a ver com a caráter da personagem, os três servem para esse rei. Né? Porque Azarias a quem Jeová ajudou. A gente vai ver que Deus ajudou muito Uzias. Jeová é minha força, não deixa de ser a consequência de Deus ter ajudado. Exatamente. E Urias, quero dizer, Jeová é luz. Também a gente vai ver em que sentido Jeová foi luz, né? Pela própria sabedoria que teve Uzias. Mas então vamos lá. Seja Azarias, Uzias ou Urias, vamos ver o que ele fez. O rei Uzias assumiu o trono após o rei Amazias, o pai dele, aos 16 anos. E reinou 52 anos. Foi um reinado bastante longo, bastante próximo. É o segundo mais longo da história de Judá. Só perde para o Manassés. Manassés, exatamente. E ele, já de imediato no relato das crônicas, ele é tido como alguém que fez o bem aos olhos de Deus. Foi um bom rei. Tem uma semelhança da vida dele com a vida do pai, no sentido de ter sido bom e mal, né? Uma parte bom, o seu reinado, uma parte em que ele não foi muito bom, tá certo? Então, mas na maior parte do tempo ele foi bom. É bom lembrar que ele assumiu o reinado num período ruim, né? Porque Amazias, como a gente estudou na aula anterior, ele terminou o reinado muito ruim, o exército destroçado, o país à mercê dos inimigos. Né? Então ele assumiu o reinado num período crítico. E tendo assumido, a primeira coisa que ele vai fazer, de acordo com a cronologia, é
reconstruir a cidade de Elat. Ele vai tomar de volta e reconstruir, certo? Essa cidade que tinha sido perdida com... não é Roboão, me fugiu agora o nome. Mas essa cidade tinha sido perdida anteriormente e ele então recupera e reconstrói essa cidade, certo? Isso está no versículo 2 de 2 Crônicas 26. Diz que assim que o povo, veja que, como o senhor falou que a cidade estava num estado de caos, um estado caótico no reinado de Amazias, então o povo deu posse, vamos dizer assim, o povo fez com que Uzias assumisse. E aí no versículo 2 está escrito aí o que ele fez com a cidade de Elat. Certo? Este, que é então, Uzias, edificou a Elat e a restituiu a Judá depois que o rei, no caso Amazias, adormeceu com seus pais. Certo? Então o primeiro expediente foi esse. A partir do versículo 6 nós temos então o relato das vitórias que ele teve. Além dessa vitória de reconstruir Elat, ele vai também ter uma vitória, uma vitória sobre os filisteus. Ok? Então ele vai derrubar os muros de Gade, Jabne, Asdod. Ele vai reconstruir as cidades fortes nessa região dos filisteus. Sempre, claro, contando com a ajuda de Deus. Por isso daí o nome, né? Que Deus o ajudou, que Deus é a força dele. Porque, de fato, o próprio cronista vai destacar isso. Aí eu só queria fazer aqui uma pequena discussão. Nós, quando estudamos os reis anteriores, houve uma aula aí, acho que sobre Jeroboão, nós mostramos que Deus nunca abençoou guerras de conquista. Na história de Israel. Não foi? Nós vimos isso, que Deus tinha a terra que ele prometeu ali, não é? E nunca quis que Israel tivesse um império. Né? Ele deu aquela terra e nunca ele quis que Israel tivesse uma postura imperial. Não faz parte do projeto de Deus para Israel ele se tornar um império. Por isso que Deus nunca abençoou as guerras de conquista. Quer dizer, quando Israel fosse atrás de conquistar terras com objetivo imperial, Deus nunca permitiu. E quando houve a divisão do reino, que foi promovida por Deus, todos aqueles que tentaram unir os reinos novamente, conquistando outro reino, também não foi feliz. Jeroboão, nós vimos que ele tentou conquistar Judá, foi derrotado, e Amazias tentou conquistar Israel e foi também derrotado. Como explicar, então, que Uzias ele começa restituindo a Judá Elote ou Elat? Né? Aí tudo bem. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que ele saiu. É o que está escrito aqui. Né? 7, né? Saiu, o 6, né? Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E como é que ele conseguiu fazer isso? Isso não estaria, então, fora daquela teoria que nós falamos da guerra de conquista aqui? Não seria uma teoria furada por esse versículo? Não, me parece que não. Por que não? Não seria porque, primeiro, que o território dos filisteus não está dentro do território de Israel. Está dentro do que o povo foi permitido. Certo? Então, na verdade, os filisteus ainda não tinham sido destituídos totalmente do espaço territorial que pertencia a Israel, no caso, ali na região de Gaza, mais ou menos, né? Isso. Até hoje, exatamente, que é o sul. E o sul pertence a Judá. Então, na verdade, aquelas cidades ali, fronteiriças, pertenciam ao Reino do Sul.
Portanto, era possível sim que na verdade não fosse uma guerra de conquista, mas de retomada de posse. Eu nem sei se eles chegaram a tomar no tempo de Davi, me parece que não. Não, Totalmente não. os filisteus nunca foram Total- expulsos totalmente pelos Então faltava judeus. ainda um povo ser expulso, é isso? Ele não chegou a expulsar, né? Esse é É um por ponto. aí. É por aí. Esse é o primeiro ponto. Né? Não se trata de uma conquista, porque a expressão aqui saiu, é que ele teve a iniciativa da guerra, mas não com objetivo imperial. Quer dizer, Certo. fazia parte da terra que foi prometida Ah, a Israel, Canaã. então faz parte da terra prometida. certo. Né? Então, a gente tem que ver isso. Né? Assim Até como- nos assim dias como- de hoje, até nos dias de hoje, quando Israel guerreia e pega a terra que é dele, embora os árabes não aceitem, mas foi Deus que deu, não é? Então, não é conquistador, não é imperial. Então, a gente ouve muito disso, principalmente com a mídia contrária a Israel e tudo, questão do imperialismo judeu, semita, ou sionista, né, que eles costumam falar. Na verdade, a terra é dada por Deus a Israel. Então, na verdade, ele está tomando uma terra que é dele. Né? Que é dele. Aqui é exatamente isso. E tem um outro lado, que é o versículo 6. O versículo 6, ele é muito elucidativo. É que você foi lá no 7 e você deixou o 6 de lado. Eu acho que o 6 aí é muito importante. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. O 5. Você foi do 6 e eu sei. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, o que a gente percebe aqui? É que Uzias, ele invadiu Elote, restituiu Elote, edificou Elote. Ele foi contra os filisteus, mas isso tudo ele fez na direção de Deus. Porque a primeira coisa que ele tomou foi buscar a Deus. Isso é importante. Quer dizer, diferentemente do pai, que quando foi guerrear para conquistar a terra, não estava na direção de Deus. Não estava na direção de Deus. Então ele percebeu o quê? E por isso que ele começou bem o reinado. Porque ele voltou a buscar a Deus. Ele viu que o erro do pai dele foi ter deixado de buscar a Deus. Né? E ele foi buscar a Deus. E Deus, inclusive, levantou um profeta nessa época. Exato. Que é Zacarias. Porque a gente não pode confundir esse Zacarias com o que fez o livro de Zacarias. Porque quando vem aqui Zacarias entendido nas visões de Deus, como o livro de Zacarias tem 8 visões que Zacarias teve, as pessoas assim podem confundir. Mas aquele Zacarias é depois do exílio. Não tem nada a ver com esse Zacarias aqui. Aqui nós temos mais ou menos quase 800 anos antes de Jesus, né? Então 300 anos antes do exílio. Isso. Então mais ou menos aí 400 anos antes daquele outro Zacarias. Exatamente. Aproximadamente isso aí, né? Então aí eu acho que é aí que mostra. Então é a guerra de conquista, você está certo. Não é de conquista de terra que não é dele. E segundo, ele fez isso na direção de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que os filisteus, eles são a figura dos inimigos do povo de Deus. E os filisteus sempre estiveram no meio do povo de Deus. As 5 cidades dos filisteus ocupavam um território que era dado por Deus a Israel. E eles sempre ocuparam ali. Né? E nunca foram tirados de lá. Na verdade, os filisteus eles só vão ser dizimados lá por Alexandre o Grande. Então, durante todo esse tempo, os filisteus eles deram trabalho para Israel, eram inimigos do povo de Deus no meio do povo de Deus. Isso aí é uma figura dos falsos irmãos, do joio no meio do trigo. Tá? São inimigos que sempre existirão no meio do povo de Deus. A gente tem que ver isso. Então, os filisteus, eles sempre representam isso.
Os inimigos do povo de Deus estão no meio do povo. Tá? Eles apareceram a primeira vez como dando trabalho ao povo israelita no deserto, né? Ou não? Ou foi no Juízes? No Juízes. No Juízes que a gente começa. Porque os filisteus, é interessante, e a Bíblia mostra isso. Os filisteus, eles não eram naturais da terra de Canaã. Eles vieram, a Bíblia fala isso lá em Gênesis, se não me engano. Em Gênesis, capítulo 10, quando fala das nações, e diz assim, versículo 3. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Nafituim, e a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E aqui, a gente vê que os filisteus, eles tiveram uma origem diferente, eles não eram semitas. Eles não eram semitas. Diz o versículo 20. Não, Gênesis 10 20, e 14. 14. 13 e 14. E a história, os arqueólogos confirmam, né, que os filisteus, eles migraram provavelmente de Creta, da Grécia, e invadiram. Tanto que as cidades deles ali ficam ali à beira do mar Mediterrâneo. Exato. Né? Então eles não eram cananeus, neteus, heveus, eles não eram daquele povo, eles vieram de lá. E eles tinham uma tecnologia avançada, que eles dominavam o ferro, coisa que os semitas não conseguiam dominar. Então eles vieram de fora. Né? Descendentes de Cão ou não? São descendentes de Cão. Então é uma outra. E existem alguns relatos, alguns documentos egípcios que dão conta dessa invasão que eles fizeram. Mais ou menos no período em que Israel estava cativo no Egito, é que eles invadiram e ocuparam aquelas regiões. Entendeu? Então por isso que não dá para eles. A gente não tem a nomeação de rei do filisteu, né? Porque... Não tem nome. Não, tem nome de alguns reis. Tem aquele rei Aques, que era o rei de Gat. Sim. Que para quem Davi ele até ajudou, né? ajudou. É verdade. E tem também lá no tempo de Isaac, quando fala que o rei de Gerar, Abimeleque, ele era filisteu. Né? Entendeu? Professor, então mais uma prova, né? Porque esses descendentes de Cão que distanciaram tanto de Deus, acaba depois, como diz, o homem foi destituído da glória de Deus, cada um de uma maneira diferente. Aí não dá para incluir novamente aquele assunto sobre raças, que Deus quebra a maldição, independente se é branca, se é amarela ou negra, ao aproximar. Exatamente. Mas é uma das maneiras que eles eram homens poderosos, fortes, e hoje, para novamente voltar, tem que chegar ao Senhor. Exatamente. Acho que chegou lá. Pode ser essa questão da raça é meio complicada. Não é não? Não. Essa questão da raça é um pouco complicada, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quando o pessoal for falar os descendentes de Cão, os negros, que a maldição foi a negritude. É meio complicado a gente falar isso. Mas uma hipótese, né? É uma hipótese que tem. Mas é um pouco complicado porque a gente não pode justificar, porque essa teoria aí foi muito apegada pelos racistas para justificar o maltrato, para justificar a escravidão. Então está dizendo assim, olha, foi Deus que amaldiçoou e a gente escraviza, mas não tem culpa disso. Não é assim também. Corre esse perigo, senão coitado de mim. Portanto, que a teoria do pessoal do Apartheid na África do Sul se apegou nisso. Para todo aquele regime racista, era mais ou menos assim, eles estão pagando pelo que eles fizeram.
Não é assim. Mas até quando também vai pagar? Não, eles dizem que é eterno. Ah, Deus é. já amaldiçoou, está Pensando amaldiçoado. que em Jesus o Exato. pagamento. Mas então vamos continuar. Então, só para esclarecer esse ponto aí. Né? Então, esses filisteus, sendo combatidos, demonstra bem que era para o povo lembrar que aqueles homens eram estranhos e que não Dentro podiam da terra. ficar, né? Mas estavam dentro da terra. Muito bem, então o rei Uzias reconstruiu as cidades fortes no território filisteu, uma vez que ele então não estava em guerra de conquista, como o senhor destacou, e além de não estar em guerra de conquista, ele estava na direção de Deus, certo? Como o versículo 5 deixa bem claro. E por conta disso aí, a fama desse rei Uzias foi ampliada. Ele construiu cidades fortificadas, torres no deserto, cavou cisternas, ele tinha vinhateiros, ele tinha trabalhadores na colina, em terras férteis, e diz o escritor, o cronista, que ele gostava da agricultura. Certo? Além de tudo isso, além de então manter esse cuidado com o rebanho, manter trabalhadores, ele também equipou um exército muito forte. Um exército poderosíssimo, bem equipado. E com esse exército bastante poderoso, o rei Uzias, Que tinha 307.500 homens. Né? isso, o rei Uzias tinha também, ele construiu máquinas para a guerra, né? Ele construiu máquinas. No versículo 15, tá assim: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros. Quer dizer, foram peritos que então prepararam essas máquinas aí. Essas máquinas que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E aí não se sabe exatamente que tipo de máquina era, dá para ter uma ideia, mas enfim, era uma tecnologia avançada que parecia ser uma inovação na época, né? Ou seja, algo que realmente rendia bons resultados. Então, aí vem uma outra questão. Veja bem que interessante. Ele começou contra os filisteus. Os filisteus eram desenvolvidos tecnologicamente. Será que ele não... Quer dizer, ele avançou. A Bíblia diz que ele desenvolveu. Mas é interessante que ele não só conquistou ali os filisteus, mas também capturou o know-how deles. Coisa que ninguém tinha feito antes. Veio o Davi, ele venceu os filisteus, tudo, mas ninguém procurava aproveitar, fazer a transferência de tecnologia. Coisa que ele fez. A Bíblia não fala diretamente, mas a gente tem a impressão que começa com os filisteus, que eram mais desenvolvidos tecnicamente. Quer dizer, ele vai, domina, mas ele também aprende e desenvolve. Lógico que ele desenvolveu algo além do que existia entre os filisteus. Mas certamente ele pegou dos filisteus a tecnologia. Considerando que os filisteus tinham essa tecnologia, e é algo que acontece a semelhança do que, mais ou menos parecido, Nabucodonosor vai fazer quando ele sequestra os príncipes de Judá para trabalharem no reinado. Que, aliás, ele não fazia só com Judá, ele fazia com todo mundo. Mas, quer dizer, aproveitava a inteligência do capturado, né? Aqui ele, não vou dizer que ele capturou e tal, mas ele aproveitou a tecnologia avançada e tal, né? Isso, Moisés, podemos classificar também, aprender toda a ciência do Egito, quando passou para o povo de Deus, eu creio que ele ajudou. Exato. Paulo, né? Exato. Eu creio que todos esses grandes homens. Agora, hoje, então, a igreja tem essa oportunidade. Agora, tem que vigiar para não cair lá no versículo 16. A igreja pode também, hoje, a mídia, a televisão, que ela ficou muito tempo a desejar,
tomar posse e continuar Você vivendo. chegou no ponto que eu queria chegar. Ah, é? É, isso mostra, não, mas é É. bom porque mostra isso. O que nós temos aí? Todo conhecimento que se consegue é dado por Deus. Porque a racionalidade do homem, a inteligência é dada por Deus. Deus fez o homem pensante. Então, tudo que for proveitoso, né? Tudo que é criado, tudo que é descoberto, tudo que é inventado, é bom. Em si mesmo é bom. Como nós aprendemos com os reformados, tudo que é bom vem de Deus. Exatamente. Na verdade, tudo que é bom vem de Deus. Exato. Então, onde Aliás, não é tanto com os reformados. A gente aprende com o Tiago. é lógico, É, toda Tiago. vontade, mas que eu dou perfeito. É, Do alto, é com né? o Tiago, que os reformados não gostam muito de Tiago. Exatamente. Né? Toda Os boa reformados tarde. não gostam? De Muito Tiago. do Tiago, não gosta muito Ah, do Tiago. sim, Né? é Pelo menos Calvino e Lutero não gostavam muito do Tiago. É verdade. Né? Então toda boa tarde, todo bom perfeito vem do alto. Exato. Então, agora, o problema é o uso. O uso. E eu me lembro E o problema nosso é isso, é você querer anular o... Deixa eu olhar aqui mais pra cá. Porque você tá parecendo só a cabeça, tá. assim. É porque senão ele vai ficar confundido ali, ó. Não, Não, mas ele tá você que tem. vendo bem. Tá vendo bem, ele tá bem. É. Aí, o problema é você Mas tá falando de aproveitar o bem, aproveitar. entender que o conhecimento, a inteligência, as invenções, a ciência é um mal em si porque é mal usado. Não. Né? E esse é o problema do anti-intelectualismo. É você dizer, não, o que é do intelecto é mal. E na verdade não. Na verdade não. O que é mal é a natureza pecaminosa que está em nós, que faz com que a gente use para o mal. Mas a gente não pode deixar de pegar as coisas que Deus deu para usar para o bem. Foi o que fez Uzias. Uzias pegou a tecnologia dos filisteus. Os filisteus eram idólatras, inimigos do povo de Deus. Queriam o mal de Israel. E até Uzias, ninguém usava a tecnologia dos filisteus, porque era dos filisteus. Mas Uzias vem, pega a tecnologia dos filisteus, o conhecimento que os filisteus tinham, e desenvolve esse conhecimento e faz para o bem do povo. Quer dizer, para que tivesse um exército forte, armado e protegesse o povo. Não é? Então, veja bem. E ele fez isso depois que ele buscou ao Senhor. Então, ele estava na direção de Deus quando ele fez isso. E eu me lembro, dentro dessa minha Essa questão da agricultura também diz respeito a isso. Quer dizer, ele era amigo da agricultura. Provavelmente ele pegou técnicas dos filisteus também para a agricultura, para melhorar a agricultura. Externas, para questão, torres fortificadas, enfim. Eu estou me lembrando de Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21, né? Examinar tudo e entende o que é bom, entende o bem. Quer dizer, então nós temos que aproveitar sim o que é bom. Né? Examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então por que não reter? Já que ele examinou lá o que havia entre os filisteus, ele reteve o que era positivo, o que era útil. E de fato rendeu sucesso. Né? Sucesso, tanto que, se bem que aí já nós vemos a intervenção de Deus e confirmando lá o nome dele, no versículo 15, que fala exatamente que ele aproveitou a questão das máquinas, que ele construiu. No versículo 15 diz assim: e voou, né? Interessante que ele fala aqui, no versículo 15 fala assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe. Parece que é uma brincadeira. Mas aí ele diz: porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Como que é o significado do nome de Azarias, né? Azarias é aquele que o Senhor ajudou.
Então, aí ele foi maravilhosamente ajudado. Mostrando mais uma vez que ele estava na direção de Deus. Quando ele toma do que havia entre os filisteus, certo? E olha que interessante que você falou bem como a Bíblia é bela, né? Assim, até literariamente. E voou a sua fama, né? Já que ele pôs máquina para tirar as flechas e as pedras, voou a sua fama. Agora veja bem como é isso. Como ele se desenvolveu tecnologicamente, como ele se desenvolveu no conhecimento, a fama dele também se desenvolveu. É tudo uma questão de você usar aquilo. E veja bem que até ele ninguém tinha usado. Né? Ninguém tinha usado. O Flávio José diz o seguinte aqui, que o rei Uzias tinha tanta bondade, tanto amor pela justiça, e era tão corajoso e tão previdente, que todas essas excelentes qualidades unidas levaram a realizar grandes empreendimentos. Então, veja bem que ele usou para o bem a tecnologia, o conhecimento que ele adquiriu com os filisteus, com os árabes, enfim, com todos aqueles povos que estavam ali. Por quê? Porque ele primeiro buscou a Deus. E Flávio Josefo disse que ele tinha bondade, amor pela justiça, coragem e previdência. Né? E a gente vai ver a evolução dele aí, que infelizmente degringolou, mas essa imagem de Uzias é uma imagem que ficou muito forte no povo. Quer dizer, a fama dele voou muito antes, mas é uma imagem muito forte. Tanto é que o profeta Isaías, quando ele é chamado, ele marca a data que ele é chamado, dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Quer dizer, vejam que Uzias ele deixou uma marca no povo. Tá? Porque ele buscou a Deus. Primeiro ele buscou a Deus e procurou se desenvolver naquilo que era da tarefa dele, que era reinar sobre o povo. Então, e isso, quando ele assumiu quando o rei era mal visto. Né? O pai dele, a gente viu o final do pai dele, né? Ele foi morto. Exatamente. Ele foi, o povo estava com raiva do rei. O povo estava conspirou contra o rei. Né? Então a imagem do rei tinha se abalado em Judá. Mas Uzias não. Uzias ele criou uma imagem, ele degringolou no final do reinado dele, como a gente vai ver, mas ele manteve essa imagem, tanto que um profeta, quando é chamado por Deus, vê o trono de Deus. O que ficou marcado? A referência foi a morte de Uzias. Tá? Que apesar dos pesares, ficou bem. Isaías, que era parente, ele era príncipe, Isaías, que era da linhagem real, a gente vê bem isso. E isso contribuiu também o reinado longo de Uzias. Né? São 52 anos de reinado, então. Então ele teve um reinado longo, e isso faz com que o país todo fique à imagem e semelhança do rei. Quer dizer, é o que a gente vê na igreja. Quando um pastor fica muito tempo na igreja, né, ele grava uma imagem. Né? A gente vê hoje, até hoje, você fala de Madureira, você lembra de Paulo Leiro Marcalão. Você fala de Belém, você lembra de Paulo, pastor Cícero Carlos de Lima. Você fala Brasil para Cristo, você fala Manuel de Mello. Então, são pessoas que passaram já, mas deixaram a sua marca, a sua imagem. Né? Mas por quê? Porque buscaram a Deus. É uma grande diferença. Bem diferente lá do Jorão, que partiu, morreu sem deixar saudades de alguns. Né? Então, eu acho interessante que José fala aqui isso. Né? Ele começa falando de Uzias, falando da bondade, do amor pela justiça, da coragem e da previdência.
E tudo isso é que fez com que ele realizasse grandes empreendimentos. Tá? Mas pode continuar aí. Eu queria só frisar de novo o versículo 5, né? Todos esses êxitos que Uzias obteve, Deus deram-se por causa do versículo 5 aqui. Que diz assim, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. Certo? Nessa parte aqui principalmente, que mostra que ele era zeloso quanto à palavra de Deus. Devemos entender assim? Quando fala aqui de visões de Deus, está dizendo que o rei Uzias, buscava saber qual era a vontade de Deus, qual era a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus vinha por meio dos profetas nessa época, certo? Então, quer dizer, em virtude de ele estar voltado para buscar a palavra de Deus e obedecer a ela, ele obteve sucesso. Certo? Devemos pensar assim. Muito bem. Aí vai acontecer a tragédia, vai começar a parte B. A parte B da vida de Uzias. E é interessante que, pelo menos na versão corrigida, eu não cheguei a examinar justamente esse versículo 16 do capítulo 26 de 2 Crônicas, mas começa com uma adversativa. Começa com mas. Né? Porque aí, a partir daí, infelizmente, ele vai se ensoberbecer. Né? No versículo 26, então, começando com mas, diz o texto que, estando fortificado, ele se exaltou. Ele se intrometeu no ofício sacerdotal. Até o versículo 18 a gente vê isso aí. O que ele vai fazer? Ele vai se intrometer no ofício sacerdotal, porque ele vai entrar no templo. Diz o Joséfo que ele vai fazer isso numa festa, no dia de uma festa solene. O Joséfo não diz qual é essa festa, mas no dia de uma festa solene, ele se vestiu dos paramentos sacerdotais e entrou no templo. E aí, vestido dessa forma, ele vai procurar oferecer incenso, coisa que a gente sabe não podia ser feito por alguém que não fosse da linhagem de Arão, né? Então, quer dizer, ele desobedeceu a lei, desobedeceu a palavra, olha aí. Então, quando ele obedecia a palavra, ele se dava bem, tinha êxito, Deus abençoava, ele prosperava, ele estava na luz. Agora vai para as trevas, né? Já que Urias quer dizer luz, né? Então agora ele vai para o lado errado, que é não seguir a palavra. E o próprio nome Uzias quer dizer, Jeová é a minha força. Mas é interessante que, aí vem o texto, mas havendo-se fortificado, quer dizer, Jeová é a minha força. Isso quer dizer Uzias. Mas quando ele achou que ele era forte, é o que Paulo fala. Quando eu digo sou forte, aí sou fraco. Então quando ele era fraco, ele era forte. Por quê? Porque ele confiava em Deus, né? Exatamente. Quer dizer, o grande perigo que todos nós corremos. E como é bom estar na dependência do Senhor, hein? Verdade, Aí acontece com Uzias o que a minha afinada mãe sempre dizia. Quando o diabo não consegue derrubar, ele põe uma escada. E ele subiu na escada. Esse é o problema. Boa, subiu né? na escada. Quando o diabo não consegue derrubar. Minha mãe sempre falava, meu filho, cuidado. Quando o diabo não consegue derrubar, ele põe uma escada. E se você subir na escada, aí ele tira a escada. E o tom é pior. E o tom é maior. Foi o que aconteceu com ele. Quer dizer, havendo-se fortificado, quer dizer, ele se achou forte. Esse é o problema. O José ele diz assim, o orgulho em tão grande prosperidade envenenou o espírito do soberano e o corrompeu de tal modo com seu veneno que esse poder passageiro e temporal fê-lo desprezar o poder eterno e subsistente de Deus. Não observou mais suas santas leis. E em vez de continuar a praticar a virtude, procedeu à imitação de seu pai,
com impiedade, entregando-se ao crime. Assim, seus felizes empreendimentos e a glória de tantas ações beneméritas só serviram para perdê-lo e para fazer ver quanto é difícil aos homens conservar a moderação na prosperidade. Mostrando aquilo que Jesus vai falar mais para frente, a respeito do risco de ser rico, né? Porque aqui próspero também tem a questão material, lógico, né? Porque esse era o sentido da prosperidade no Antigo Testamento, principalmente. Quando se falava que a pessoa era abençoada, ela era próspera financeiramente, né? E Jesus vai falar do perigo que há, e Paulo vai falar, enfim, o Novo Testamento vai reforçar a ideia de que é um risco, que há riscos devido à prosperidade material. A gente vai ver nesse trimestre do Tiago também, né? Enfim, quer dizer, eu me lembro aqui, quando eu vejo essa parte aqui da vida de Uzias, eu me lembrei na hora de alguns trechos da Bíblia, né? Por exemplo, Salmo 138, versículo 6. Vou esperar alguém para ler. Me faz também lembrar que muitos cantores americanos que louvaram a Deus e as ofertas do mundo para ganhar, mas acabaram abandonando o Senhor, a presença do Senhor, para ir para o lado do mamon, não é? É 138? 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Estou me lembrando disso aí por causa do que ele se ensoberbeceu, né? Ele, devido à sua fortaleza, ele vai oferecer incenso, prática que lhe era proibida. Tem outras passagens, né? Provérbios 15:33. Lê aí Provérbios 15:33. 15:33. 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade, contrastando com diante da a soberba precede a ruína, no capítulo 16, né? Fala, versículo 18. E aí, Mesmo? 16:18. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quer dizer, tudo é a vida de Uzias aí lá do B do disco dele. Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça Aos humildes. aos humildes. É interessante que, por que a ruína obteve? Além a soberba dele veio justamente porque ele rejeitou a palavra, tanto querendo oferecer o incenso, quanto resistindo à repreensão de Azarias e os 80 sacerdotes. Sacerdotes? Não é verdade? Porque diz que quando ele entrou lá no templo para oferecer, viram que ele estava com as. Não sei se é com a escola sacerdotal, mas ele estava. O José disse que ele estava com o paramento sacerdotal. E aí o sacerdote repreendeu e tal, e ele falou: que é isso? Não gostou da repreensão. A semelhança do pai dele, quando o outro profeta. Você está falando, mas é o que o José fala. Exatamente. Ele seguiu o caminho do pai. Agora, o que é interessante aqui, que o José deixa bem claro, é que esse gesto dele ir oferecer incenso, e José disse que foi num dia solene, foi o fim do processo. Isso a gente precisa deixar bem claro. Não foi que ele acordou de manhã, hoje eu vou oferecer incenso. Isso é um processo paulatino. Claro. Aí era o ápice do processo. Porque ele começou, o que ele diz aqui? É interessante que o Joséfo diz, não observou mais suas santas leis. E em vez de continuar a praticar a virtude, procedeu à imitação de seu pai, com impiedade, entregando-se ao crime. Foi uma coisinha pequena, a outra. Quer dizer, ele começou com, certamente, ele buscava Deus, buscava Zacarias, entendido nas visões de Deus para tomar decisões.
mas ele começou já a tomar decisões, certamente, sem consultar a Deus. Exato. E pela imagem que ele tinha, pela fama que ele tinha, pelo prestígio que ele tinha, ninguém discutia. Ninguém falava. E ele começou a se orgulhar, a se achar o bam. Isso me faz lembrar o tio Swagger, que ele falou isso daí também, né? Algo assim, que ele ficou orgulhoso que foi o motivo da queda, né? Não, mas porque Mas é assim. é sempre assim. Você, hoje em dia, quer dizer, os grandes homens de Deus. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem que foi na reunião de obreiros, se não me engano. E ele falava assim, o cidadão, ele começa bem, vai orando, Deus vai usando. De repente, ele começa a se ensoberbecer, então ele já não ora mais. Não precisa orar tanto mais. Eu não preciso ler tanta Bíblia. Não é? E ele vai se enganando. Por quê? Porque ele não ora tanto, mas ele continua pregando bem. Ele não lê tanta Bíblia, mas ele continua pregando bem. Continua Deus operando. Mas ele vai se envolvendo naquilo e de repente ele cai. Professor, Mas não é que de repente isso ele cai. falando Na isso verdade, Né? de repente, quer dizer, de um determinado momento, aquele processo interno se exterioriza. Entendeu? Mas, na verdade, aquilo ali já foi Uma sequência. uma né? sequência. Quer dizer, e é isso, quer dizer, Uzias, a gente precisa deixar bem claro, ficou demonstrada a sua soberba de uma forma cabal quando ele vai, se veste das roupas sacerdotais e vai oferecer o incenso. Aí naquele momento, como era um momento assim, grotesco, o sumo sacerdote, acompanhado de 80 sacerdotes, vem se opor a ele. Né? Porque era um negócio inimaginável. Mas para ele chegar a esse ponto, foi todo um processo. E aí eu me lembro de um ensino que o senhor mesmo falou, talvez se eu fosse falar isso mais pra frente, mas já adiantando, que ele era rei. Ele era rei. Quer dizer, ele era da classe política. E ele foi fazer o quê? Ele foi querer ser pastor, né? Não é verdade? Quer dizer, ele foi misturar. E aqui a gente vê um contra-exemplo disso que se fala hoje a respeito de pastores exercerem a função político-partidária, né? Que não dá certo. Porque ele era rei, só que ele quis ser sacerdote, coisa que não era. Ele cometeu o mesmo erro de Saul. Exatamente. Ele cometeu o mesmo erro de Saul. Saul, sendo rei, o primeiro rei, ele estava demorando, Samuel estava demorando, e ele então foi sacrificar. Quer dizer, ele quebrou aí um princípio básico da separação de poderes que Deus estabeleceu no seu povo. Né? Rei não é sacerdote. Você vê que dos 3 ofícios que Deus colocou lá, rei, sacerdote e profeta, você tem rei profeta, você tem sacerdote profeta, mas você nunca tem rei sacerdote. Davi, por exemplo, é rei profeta. Rei Não é profeta. sacerdote. Né? Você tem. Enfim. Moisés, Nunca tem- profeta sacerdote. Nunca Não era tem rei sacerdote. Nunca né? tem rei sacerdote, porque é exatamente isso. Por quê? Quando um rei quer ser sacerdote, ele atenta contra a soberania de Deus. Por que Deus determinou que nunca rei não pode ser sacerdote? Porque o único que é rei e sacerdote é Jesus. Porque os defensores da da ideia de que o pastor pode exercer a função, Político. pode ser político, pode pertencer a um partido político e se candidatar, o pastor, enfim, alguém da área ministerial, né?
eles citam, por exemplo, José do Egito, Daniel, Davi. E aí, se a gente for atentar para cada um deles, a gente vai ver que não há uma mistura de sacerdócio com a atividade régia. Não é verdade? Por exemplo, José, rapidamente, José foi governador? Foi, mas ele não foi sacerdote. Daniel foi prefeito ali, foi alguém da área, como posso dizer? Ele pode até dizer que ele foi quase que um primeiro-ministro também. Primeiro-ministro, mas ele não fez esse sacrifício, até porque nem tinha, nem sinagoga tinha sido criada ainda, talvez. Não, já tinha sinagoga, no tempo de Daniel já tinha sinagoga. Mas ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então Daniel não pode ser usado como exemplo a favor de um pastor ser... Sacerdote. Não, pastor ser político partidário. Quem mais é citado? Acho que esses dois principalmente. Neemias também. Ele era da tribo de Judá. Também, quer dizer, não podia também. Então, na verdade, não, só tem contra-exemplo. Só tem contra-exemplo. Você só tem rei sacerdote no tempo dos Macabeus. Mas no tempo dos Macabeus, não vale. Não vale. No tempo dos Macabeus, que Deus estava em silêncio. Porque não era linhagem davídica, Deus estava em silêncio. E isso já era uma prova da... E aconteceu o que aconteceu lá da profanação do templo? Não, foi depois. Foi depois? Consequência aí. Mas quem é que colocou a abominação foram os Macabeus? Não foram os Macabeus. Não. Os Macabeus lutaram contra a abominação. Mas eu digo assim, no tempo dos Macabeus, isso aconteceu como influência pagã no meio deles. Tanto que nem é inspirado. E outra coisa, e não foram os primeiros Macabeus. Você pode ver que os Macabeus, eles assumiram o sacerdócio, o sumo sacerdócio até, por causa até da restauração do templo, do fim da abominação, e eles acabaram estabelecendo o sumo sacerdócio. Eles assumiram o sumo sacerdócio, mas é só... Agora me foge da cabeça aqui, que deve ter aqui na cronologia. Que aqui o meu Joséfo aqui é separado em volume. José. Hã? José está comigo aqui. Ah, tá aí? Porque aí a gente vê aqui, mas você quer ver? Aristóbulo, aliás, deixa eu ver assim. Aristóbulo, que ano que é? No ano 106 a.C., que assume o título de rei. Na verdade, começa Judas Macabeu, depois veio o irmão dele, o Jonatas Macabeu, depois veio o Simão, depois veio o João Hircano. Aristóbulo é que vai assumir o título de rei. E aí depois o Alexandre Janeu, que era o irmão dele, que também continua como sendo um rei sumo sacerdote. Né? Então, na verdade, foi o Alexandre Janeu, depois a viúva dele, a Alexandra, que era a rainha, mas não era, logicamente, não podia ser sumo sacerdote, mas na verdade é o Aristóbulo, que é rei e sumo sacerdote, aí o Alexandre Janeu, que assume como rei e sumo sacerdote. Na verdade, Alexandre Janeu foi o primeiro que já assumiu como rei e sumo sacerdote, e foi praticamente o único, porque depois veio a mulher, que era Alexandra, que não podia ser sumo sacerdotisa, né, porque não existia essa figura. Né? Depois dele vem o Hircano II, que briga com Antígono, e o Hircano II e Aristóbulo II ficam brigando entre si, e na verdade eles ficam reis sumo sacerdotes. O Hircano II acaba ficando só sumo sacerdote, né? E quando Pompeu vem, e aí já entrega o governo para Antípater, que era o pai de Herodes, e Herodes depois já eram até indumentos. Então, na verdade, se você for ver na história de Israel,
Você tem o Aristóteles e o Alexandre de Anel. Basicamente, são os dois únicos que podem ser reis, que foram reis e sumos sacerdotes, mas num período em que Deus estava silente. Certo? Então nós podemos essas falar. duas perguntas. O Papa, podemos classificar como o rei do Vaticano e sumo sacerdote. Sim. Podemos. Sim, sim. E outra coisa, o Davi, quando ele coloca a estola, quer dizer, ele não ofereceu sacrifício, só pôs a estola do sacerdote. Só pôs a Só estola. pôs. Isso não quer dizer nada. Nada, Não não quer dizer transgrediu, né? Ah, tá. Porque muita gente defende que Davi foi sacerdote. Não foi, porque ele nunca ofereceu sacrifício. Quando a Bíblia fala que ele ofereceu sacrifício, era sempre um sacerdote que oferecia. É uma expressão, quer dizer, ele pagou o sacrifício, mas não era ele que sacrificava. Por quê? Saul sacrificou e foi rejeitado por Deus. E Uzias nem sacrificou, ele só quis oferecer incenso, mas já foi rejeitado também. Então, nós podemos pensar aqui na questão da proibição, então que a gente vê que é proibido haver essa mistura, mas o que nós podemos dizer do perigo que existe nesse tipo de atividade, de mistura? O que você poderia dizer? Não, aí é a questão da igreja e do Estado, que Jesus deixou bem claro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há uma incompatibilidade. Por quê? Que se viu ao longo da história também, né? Exato. Não, então, toda vez que você quer uma igreja com o Estado, o que acontece? Platão tem um diálogo dele, pouco conhecido, chamado O Político. E Platão, quando ele fala a respeito da política, ele diz o quê? Que a política é a arte das concessões. Ele diz que você precisa... A política é como um tecelão. Ele vai unindo os fios para construir a peça. E nesses fios, eles têm que ser todos unidos, reunidos para dar o conjunto, mas você tem que... Um fio não pode anular o outro. Então, na política, você tem a arte da concessão, da mediação, da abrir mão de coisas. Que é exatamente o contrário da religião, da doutrina. Você tem o certo e o errado. Você não pode fazer concessões. Não dá para fazer concessões. Então, o que acontece? O sacerdote que se tornasse rei, ele vai ser um mau rei e um mau sacerdote. Porque o sacerdote, ele está ali para transformar algo em sagrado. Isso que diz a palavra sacerdote é aquilo que transforma algo em sagrado. Se é algo em sagrado, tem que ser puro, tem que ser santo. Não pode ter concessões. Não existe meio puro. Não existe meio sagrado. Já a política exige concessões. Por quê? Porque o objetivo da política é fomentar a paz e a união de esforços para atingir determinados objetivos. E para isso, você tem que sempre fazer concessões para que os diversos segmentos, as diversas orientações possam se unir para chegar a um propósito. Então, são incompatíveis as duas atividades. Então, o que acontece? Quando há união entre igreja e Estado, o que acontece? A igreja, que tem que defender a doutrina, ser a coluna e firmeza da verdade, quebra. Que é uma coluna que não sustenta mais. E o Estado, que, unindo-se à igreja, acaba desunindo do que unindo. Porque se você for tomar atitudes em cima dos dogmas, das verdades, você não fará concessões. E que houve os É o que fundamentalistas. você vê. Exatamente. Então, não dá. São duas atividades que não se coadunam. São autoexcludentes. Exato. São autoexcludentes. Não E os se coadunam. coadunam. Achei essa parte. Então é uma questão importante. Né? Tanto que
nós vamos transmitir isso aqui, e tem a questão eleitoral, a gente não pode falar nessa época em candidatos e tudo, mas tem um candidato aí, por exemplo, que é pastor, um candidato à presidência da República que é pastor. O programa de governo dele é bom, mas eu tenho que pesquisar, e eu já estou pesquisando para saber se ele é um pastor ou se é pastor. Quer dizer, se ele tem o título apenas, ou se ele realmente é pastor. Se realmente ele for pastor, não pode. A gente não pode votar nele. Agora, se ele é só pastor de título, uma questão de título, quer dizer, nunca foi pastor, coisa nenhuma, consagrado sem ser pastor, aí é outra história. Né? Então, é outra história, porque não vale o título, vale o que a pessoa é. Né? Mas é uma questão. E o Zias deixa isso bem claro. Você já sabia que eu ia falar sobre isso? Você é o pastor administrativo. Exatamente. Né? Pastor. Eu até falei outro dia para um cidadão, até que é do ministério desse cidadão, e eu perguntei para ele, você conhece? Ele falou, não conheço, porque ele é do Rio de Janeiro e tal. Aí eu disse assim, então você me descobre se ele é um pastor burocrata entendi, burocrata. Ou se ele é pastor mesmo. Porque se ele é pastor mesmo, aí não pode. Porque se eu votar nele, eu vou estar dizendo que Deus errou. Porque se Deus chamou o cidadão para ser pastor, é para ele cuidar do rebanho. E se ele sai dessa orientação, um outro pastor, que a gente também não pode dizer o nome, mas também é candidato até, está tentando a reeleição agora, ele mesmo me disse, porque houve uma época que ele saiu da política, ele mesmo me disse, não foi outra pessoa, foi ele mesmo que me disse. Eu falei, eu sou a política. Ele falou, não, eu larguei a política. Depois ele voltou. Mas ele falou, eu larguei a política e tal. E um amigo meu, amigo de juventude, fazia tempo que eu não via, ele chegou para mim e perguntou, você largou a política? Eu larguei. Ele falou, que bom, porque todos esses anos que você esteve envolvido com a política, eu fiquei perguntando, porque eu vi a sua chamada. Eu era companheiro de você na igreja. Eu testemunhei o chamado de Deus ao seu ministério. E eu fiquei perguntando, quando você se envolveu na política, o que foi que aconteceu? Deus se arrependeu? Deus mentiu? Ou você que foi desobediente? E ele mesmo me disse isso. E eu fiquei sem resposta para esse irmão. Quer dizer, sem resposta, não. Né? Sem coragem de aceitar. Né? Então foi ele quem disse. Não fui eu que criei isso. É alguém que vivenciou isso. Depois ele acabou voltando para a política. Quer dizer, de vez, né? Mas eu vejo isso. Não é? Então, como eu não posso votar numa pessoa assim, porque eu estarei compactuando. Como a gente... Agora, esse a gente pode falar, não, porque não está morando mais nem aqui no Brasil. Mas você mesmo foi usado por Deus. No caso do Joel Freire. Você lembra? Muito bem. Né? Você foi usado por Deus, Deus dizendo que não era aquilo que queria. E, no fim, veja bem, você causou um frisson na igreja, né? Porque ele era deputado naquele tempo e tal, não sei o quê. Mas veja bem, ele, depois que candidatou a federal, perdeu. Foi embora para os Estados Unidos e Deus está abençoando grandemente o ministério dele lá. Não é? E outra coisa, outro dia eu conversava com um cidadão que eu assessorava naquele tempo, e o cidadão me falou outro dia, não faz muito tempo, me falou que na época lá da campanha ele chegou para o cidadão e falou assim, olhe para eu não ganhar, porque não é isso que Deus quer de mim. Deus cuida, né, de cada um de nós. Que aí bateu com o que você disse aquele dia lá. Então, são exemplos aí que a gente confirma aí o que foi dito. Uzias era rei, ele tinha que reinar. Deus tinha dado sabedoria para ele, tinha dado inteligência para ele, tinha feito prosperar o reino dele, mas ele resolveu inventar de fazer
dá uma de sacerdote. E aí? E aí a Qual é o consequência. livro do Platão mesmo? É o político. Ou político? O político. Não sei se você até encontra na... Tá. Talvez não sei. É um diálogo. Um diálogo. Em consequência de Uzias ter misturado, então, ou tentado misturar as tarefas de rei e sacerdote, ele foi acometido de uma lepra. E, claro, também ter rejeitado a repreensão. O que mostra que Deus sempre dá uma oportunidade. E eu me lembro agora de Provérbios também, aqui, eu não tinha pensado nisso, mas Provérbios 15 mostra quem foi o 15 não. Provérbios 13. 13:1 e 12:1 mostra quem foi Uzias ali naquela hora. Principalmente o 12:1. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Não é verdade? 13:1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Ele não ouviu a repreensão, quer dizer, foi um bruto, tá certo? É verdade. É né? verdade, amor. E aí a consequência foi precisamente que ele foi acometido de lepra. No versículo 19, lá, voltando para 2 Crônicas 26, só uma observação aqui, eu tô me prendendo lá, principalmente a 2 Crônicas 26, embora também haja uma referência ao rei Uzias lá em Reis, 2 Reis, mas é porque lá o relato é muito sucinto e tudo que está lá está aqui no capítulo 26, 2 Crônicas, tá bom? Às vezes não acontece isso, né? O paralelo é diferente, mas nesse caso aqui é por isso. E então ele foi acometido de lepra, no versículo 19, nós temos isso aí, a repreensão de Azarias, ou melhor, a repreensão, a indignação do rei Uzias em não aceitar, tá certo? A lepra que lhe vem à testa, a expulsão dele. E é interessante aqui, mais uma coisa que eu achei interessante aqui. Eu vi uma vez um estudo do pastor Expedito, muito interessante, sobre a lepra. E ele falou lá de Levítico, todas as coisas da lepra, e depois ele falou todos os casos de lepra no Antigo Testamento. Né? E ele foi explicando cada um dos tipos de lepra. Um estudo muito bem feito, muito instrutivo. E ele chega aqui na lepra. A lepra pelo orgulho, pela soberba, né? Que é o de Uzias. E ele diz assim, que é interessante que a lepra foi na testa. Tá? O orgulho subiu a cabeça, então o pecado apareceu bem aqui, na testa, para não ter dúvida nenhuma, porque o juízo de Deus ele é perfeito. Se aparecesse uma lepra embaixo do braço, foi lepra, não foi lepra, não dá nem para ver. E Deus quis na hora, na frente do sumo sacerdote, de 80 sacerdotes, a lepra aparece na testa, naquele momento, que é para ele já ser considerado imundo ali mesmo. Né? Então, o pastor Expedito ele falava, né? Quando a soberba, o orgulho domina um líder, é por isso que vem o escândalo que vem. Quando Deus abre para o mundo o que há no coração da pessoa, abre de uma forma sem confusão, direta, reta e objetiva. Dá um escândalo total. E a gente tem visto isso. Os grandes líderes, os grandes homens de Deus que caem, as grandes mulheres de Deus que caem de um jeito... Até os católicos, todas as outras religiões passam essa perda. Caem do jeito que subiu a escada e cai. Cai. É imediato. Então a lepra foi na testa. Perante os sacerdotes, junto ao altar do incenso. Né? E aí ele foi expulso, apressuradamente. Né?
É interessante, José, a Bíblia não fala, mas Joséfo, eu anotei aqui, eu não estou fazendo a referência, mas pode fazer a referência aí. Tudo que José está dizendo aqui está no livro Antiguidades Judaicas, que está naquele livro História dos Hebreus, né? No livro 9, no capítulo 11. Né? Ele diz assim, que mal pronunciou essas palavras quer dizer, a ti Uzias, o sacerdote falando, versículo 18, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Aqui a gente vê também a coragem do sumo sacerdote. Que era coragem, o rei, né? Ele enfrentou o rei, ele não abriu mão do seu ofício. Então, aí mal pronunciou estas palavras, sentiu-se um terrível tremor de terra. O alto do templo abriu-se, e um raio de sol feriu o ímpio rei no rosto. Talvez ele esteja usando aqui de uma linguagem poética, né? Mas para demonstrar Mas não é só isso, ele fala mais uma coisa, ele tem um monte também que ele disse que foi. O monte eu não anotei, não. Eu Tá acho que aqui, eu ó. achei. O mesmo tremor de terra dividiu também em dois, num lugar perto da cidade, de nome Heroge, um monte que está voltado para o ocidente, do qual uma metade foi levada a 4 estádios dali, contra outro monte que está voltado para o levante, o que barrou toda a estrada principal e cobriu de terra os jardins do rei. Depois eu vou observar na minha versão, porque eu não lembro dessa parte, não. Mas é diferente a versão? Então, pode ser diferente. Se bem que você leu aqui, não sei se você copiou, você já leu diferente. Porque o meu aqui assim está escrito: mal tinha terminado esta palavra, sentiu-se um terrível tremor de terra. O alto do templo abriu-se, um raio de sol feriu o ímpio, o rei no rosto, e no mesmo instante ele ficou coberto de lepra. Mas eu vou cumprir. Mas tem esse negócio do monte aqui, que o senhor Zé também fala. Então quer dizer, foi algo realmente, um juízo na hora, claro, evidente, certo? Demonstrando então a indignação de Deus e a reprovação de Deus, melhor dizendo, né? Quanto a isso aí. E aí, a partir disso aí, o rei está condenado porque ele se tornou impuro de acordo com a lei de Moisés, que dizia que o leproso, a lepra provocava essa impureza e, portanto, ele tinha que ficar distante não só do templo, não só do ofício régio, mas tinha que ficar longe das pessoas, né? Da sociedade. Ficou imundo. E aí, a partir daí, ele vai ficar fora numa casa separada. A NVI vai fazer uma nota para isso aí, vai dizer que assim, essa casa separada é uma casa que desobrigava das suas responsabilidades. Certo? Então ele não vai poder exercer mais o reinado. E esse aí é um caso implícito, mas é o caso mais claro que nós temos da chamada corregência. Isso. Porque era um costume antigo que muitas vezes o rei que está no reinado, ele colocava o filho já para ir governando junto com ele. Isso é o que a gente chama de corregência. Então, o reinado de um continua sendo aquele, mas ele já coloca o outro junto. Então, ele começa a reinar junto. Então, em alguns eventos históricos e tudo, às vezes as pessoas ficam meio assim confusas, porque não bate as datas de reinado na antiguidade, porque reinava ao mesmo tempo. E aqui nós temos um exemplo disso. Jotão começou a reinar junto com o pai. Por quê? Porque o pai ficou leproso, ele tinha que ficar separado, não podia mais governar. Ele era o rei ainda, né?
porque o outro não tinha morrido ainda, ele também não renunciou, não abdicou ao reinado, mas ele não podia reinar mais, porque ele tinha ficado leproso. Né? Então Jotão já começou. A partir dali, o Jotão já começou a reinar juntamente com ele. Né? Isso é o que a gente chama de corregência. Vocês encontram uma outra passagem na Bíblia sobre isso, é quando tem o Belsazar, rei de Babilônia. Né? Quando ele coloca o Daniel, depois que o Daniel interpreta lá, ele coloca Daniel como terceiro dominador do reino. Por que terceiro? Porque o Belsazar era o segundo. Porque, na verdade, não era o Nabucodonosor, já tinha morrido. Já? Era o Nabonido. Que a Bíblia não fala, mas a história fala que Nabonido foi o último rei de Babilônia. E ele reinava junto com o filho, Belsazar. Né? Então, por isso que quando Belsazar colocou Daniel, a maior posição que existia no reino era o terceiro, porque ele era o segundo. Né? Então, por isso que então a gente também, quando coloca o terceiro dominador, a gente entende que Belsazar era o segundo, porque existia um Nabonido, aí a história que diz, a Bíblia não fala. E aqui mostra bem, Uzias. Então vejam bem, o que aconteceu na soberba de Uzias? Ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a vida por uma misericórdia de Deus. Mas ele perdeu tudo. Deus não quis fulminá-lo. O deixou leproso para tirar tudo que ele havia, em tudo que ele havia confiado, mas ainda com chance dele se arrepender para não perder a salvação. Né? Vê como Deus faz. Né? Deus ainda deu uma chance para ele. Duas, né? A primeira foi na repreensão. Se ele não tivesse se indignado, veja bem, segundo Joséfo, e eu concordo, a Bíblia não fala, mas está dentro da lógica, não contraria o texto bíblico, que para ele oferecer incenso, ele se vestiu com os paramentos sacerdotais. Né? Então, ele já estava com os paramentos sacerdotais, ele já estava com o incensário na mão, porque para oferecer incenso ele já tinha que estar com o incensário na mão. Só quando ele entra no lugar santo, o sumo sacerdote vai atrás dele, não é? E avisa para ele. Se ele tivesse ali se arrependido, não teria acontecido nada com ele. Mas ele insistiu. No que ele insiste, segundo José, a Bíblia não fala, Deus faz todo esse movimento aí e o deixa leproso na testa. Né? Então ali ele recebe, mas depois que ele se indignou, eu acho que essa frase assim, então Uzias se indignou. O Joséfo diz até, não sei se você colocou aí, que ele diz assim, o grão sacrificador, quer dizer, o sumo sacerdote Azaías, correu acompanhado de 80 sacrificadores, sacerdotes, e disse-lhe que aquilo não lhe era permitido. Proibiu-lhe passar além e ordenou-lhe que saísse para não irritar a Deus com aquele incrível sacrilégio. Uzias ficou de tal modo encolerizado que o ameaçou de morte e a todos os outros sacrificadores, se não permitisse que ele fizesse o que desejava. Aí que entra aquela parte. Mal terminou essas palavras. Então, esse se indignou, diz o Joséfo, que foi ameaçar de morte, dizer que ia matar todo mundo, que ele ia fazer aquilo mesmo. A gente vê a coragem do Azarias de novo. Exatamente. Mas a gente vê mais claramente que ele teve realmente coragem, porque arriscou a própria vida pelo zelo pelo cumprimento da lei. Pelo cumprimento da lei. Quer dizer, não tinha vida preciosa. Não tinha vida preciosa. É uma lição também. Uma lição. Então, aí não teve jeito. Aí veio o juízo de Deus. Porque ele não se arrependeu. Eu anotei aqui, mas Deus não matou. Deus não o matou. Né? Ainda deixou, que a gente não sabe se ele se arrependeu ou não se arrependeu, porque Deus tirou todo o ofício dele, porque ele ficou indigno. Ele se indignou, mas ele é que ficou indigno de ser rei. Mas Deus não o matou. Eu anotei no comentário do Matthew Henry, que ele fala assim, ó, os que cobiçam honras proibidas
desprezam as que são permitidas. Exatamente, é uma É realidade. interessante, né? Viu aí, irmão? Não é? Aqueles que desprezam, não, aqueles que cobiçam honras proibidas, desprezam as que são permitidas. Né? É muita realidade. E aí tem uma interessante contraposição também em relação aos outros reis anteriores a ele. Porque Uzias pecou por querer oferecer incenso no templo de Deus. Os anteriores a ele pecaram porque ofereceram incenso ou sacrificaram para deuses falsos. Quer dizer, então os reis anteriores foram idólatras, porque adoraram deuses estranhos. Ele pecou, quer dizer, pecaram. Então ele pecou por querer oferecer sacrifício a Deus. Quer dizer, é difícil você sair de um extremo e sem cair no outro, né? É um perigo. Eu não sei se tem a ver, mas uma vez eu ouvi o pastor Antônio Gilberto comentando, não me lembro qual a referência agora, não sei se foi um vídeo. Não foi no capeta? Não foi no café, não presta atenção, ele faz assim. Que ele falava assim na questão de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, você se desviar para a esquerda, então é você pecar demasiadamente. Né? Se desviar para a esquerda. E para a direita é o outro extremo, mas como que é que fala? O fanatismo. Que é mais ou menos isso que aconteceu com ele. Ele não ficou equilibrado. Ele não foi como os reis anteriores, para o desvio, para a idolatria, mas ele foi fanático no sentido de querer ter oferecido sacrifício a Deus, que também não era permitido. Quer dizer, faltou o equilíbrio, né? Que é tão necessário na nossa vida cristã. Exatamente, é a questão de nem ir para a direita nem para a esquerda. Isso é muito bem Professor, é colocado. possível, como o senhor disse, o caso do livro do Platão, o político, a teocracia sendo dirigido por Deus, quando um país adota esse... Hoje é impossível adotar a teocracia. Não dá Não para dá. adotar a teocracia. Foi Deus Teocracia, ela foi instituída para Israel. Só para Israel. E Era foi o Deus povo que... escolhido de Deus. E vai ser estabelecido no milênio. E o homem que não quis que continuasse a teocracia, né? Porque Exatamente. Deus até permitiu que, ó, já que vocês não querem, então... Eles pediram Tá um vendo a rei. diferença, Eles né? pediram um rei, né? Quando eles Agora pediram só um Deus rei, lá na frente que vai... Só Ah. o próprio Jesus é que vai estabelecer a teocracia. Hoje não tem como fazer a teocracia. Não tem como fazer a teocracia. É por isso que você até falou um exemplo que foi do Papa, né? Que o Papa sempre... Hoje ele é rei só do Vaticano, mas houve um tempo que ele era rei dos estados pontifícios, né? Como eram chamados, os estados pontifícios. Uma parte lá da Itália e tal era governada pelo Papa. O Papa ele era um chefe de estado, ele é hoje, mas hoje é só o estado do Vaticano. Mas ele era um chefe de estado e acumulava com a função e deu no que deu. E deu no que deu. A Igreja Romana é resultado disso. A Igreja Romana é resultado disso. E você vê, hoje o serviço diplomático da Santa Sé, né? Todos esses... ela tem uma atuação na política internacional e tudo, e que às vezes complica a questão doutrinária dela, dogmática dela, ao longo da história. Né? E as denominações que entram na política partidária entram no mesmo problema. Né? No mesmo problema. Sei lá, não dá, né? Não tem como. É para vigiar, é um laço. Exatamente, é um laço. E ele foi sepultado, né? Aí ficou, a Bíblia diz que Jotão ficou julgando a terra, né? Exato. Tinha o cargo da casa do rei, quer dizer, ele era o corregente, e ele morreu separado. Separado. Foi sepultado separado também. Foi no O campo. José fala que ele foi sepultado em lugar diferente dos outros reis. Isso. Porque. Aqui no versículo 23, fala: E dormiu Uzias com seus pais, o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis.
Porque disseram, leproso é. Então, se leproso é, mostra então que ele não podia ter o mesmo destino que os reis. Anteriores, né? O José fala, foi enterrado em seu jardim, num sepulcro separado. Né? E José ainda disse que ele morreu de desgosto. Isso, é verdade, eu anotei aqui. Eu liguei, ó. José morreu de desgosto por ver-se reduzido àquele estado. Quer dizer, deve ter ficado realmente. Que alguém teve fama. Era o ícone da nação. Então. Tanto que o profeta Isaías diz, no dia, um ano em que morreu, ele era o ícone da nação. Foi realmente um abalo o povo que o amava, que o considerava, que ele tinha feito a nação ficar novamente orgulhosa, desenvolvida, ver o rei leproso. E lepra era o sentido da maldição. Né? Podia ser visitado, podia. Nada. Então a gente vê, houve uma grande decepção do povo. Não? Ele morreu de desgosto, mas o povo todo também se desgostou, com certeza. Né? O povo todo. Esse é muito triste, é uma história muito triste, né? Mas que nos serve de muito alerta, para que a gente não seja soberbo. Tá? Você pode perder tudo. Isso também não mostra o Tancredo Neves como soberbo? Assim, no caso, que segundo a história diz que se tal porcentagem do Congresso votasse, nem precisaria da ajuda de Deus. Exatamente. Foi na testa, todo brasileiro. Foi. Ele não teve. Morreu e. Ele nem assumiu. Nem assumiu. É porque é aquele negócio, quer dizer, nem Deus me impede de ser presidente. Eu sei que nós. Foi mais agravante do que o Urias. Eu estou pensando aqui no caso de ministros que escandalizam a igreja. Porque eu sei que a gente está no tempo da graça, Davi, né, foi perdoado e tal, mas não é um caso aqui de Uzias de se pensar na questão de que é muito difícil, mesmo hoje, e até quase impossível, que haja uma restauração do ministério de alguém que... Eu vejo bem, impossível eu não digo, mas o ministério nunca mais será o mesmo. É possível alguém morrer de desgosto também, não é não? Brasil para Cristo? Não, veja bem... Eu estou pensando aqui em Caio Fábio, do Não, veja bem, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Lógico que a gente não vai dizer que não tem a salvação, lógico, mas o ministério nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Porque quanto mais famoso for a pessoa... É a escada. Nunca mais é o mesmo. Quando o diabo não derruba, ele põe uma escada. escada. Se você subir, ele tira e o tombo é maior. E nunca mais volta a fiar as certas. Com certeza não. fica manchado. Fica manchado tudo. O pastor Jorge costuma dizer, o vaso trinca, eu posso emendar o vaso, mas a marca fica. A marca fica para sempre. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos e não sejamos como Uzias. Que tu tenhas misericórdia de nós, para que sejamos sempre humildes, para podermos te servir até o fim.